Você gosta de histórias intrigantes, com elementos surreais? Então continue a assistir este vídeo, onde vai conhecer o aclamado escritor japonês Haruki Murakami. O Impiedoso País das Maravilhas e o Fim do Mundo. Este foi mais um fantástico livro que eu li deste autor. Nele vão sendo traçadas duas histórias em simultâneo, com capítulos alternados. A primeira história passa-se em Tóquio. Este vai ser o cenário do Impiedoso País das Maravilhas. Nessa história, o narrador é um programador informático invulgar, à maneira de Murakami. Ele, em vez de fazer programação de computadores ou mexer com programas informáticos, como seria de esperar no mundo real, no mundo normal, em vez disso, ele faz coisas ligeiramente diferentes. Ele pega em dados e, com o seu próprio cérebro, faz lavagens cerebrais e trata esses dados por um processo especial na história chamado shuffling. Logo no início da história, este primeiro narrador vai ser convidado por um professor cientista um pouco excêntrico a fazer um trabalho para ele. Ele é conduzido pela neta do cientista, uma rapariga que anda sempre vestida de cor-de-rosa, para dirigir-se a um apartamento onde ela vive, e nesse apartamento é conduzido para dentro de um armário, e por trás desse armário há uma passagem secreta onde ele tem de entrar e entrar num mundo completamente diferente, num mundo subterrâneo. Logo após a entrada dentro desse armário, depara-se com um precipício onde tem umas longas escadas até um mundo completamente distante de tudo o resto e onde vai estar escondido o laboratório deste cientista. Na segunda história, que vai sendo narrada intercaladamente com a primeira, existe uma cidade completamente cercada por muralhas a toda a volta, aparentemente intransponíveis. Apenas os pássaros conseguem sobrevoar as muralhas e ultrapassar aquele limite da cidade. Essa cidade é chamada o Fim do Mundo. Nessa cidade entra um segundo narrador, com mais ou menos a mesma idade do primeiro narrador, e quando entra, esse narrador é obrigado a separar-se da sua sombra, porque as leis dessa cidade assim o obrigam, e a sombra do narrador, quando é separada dele próprio, ganha uma vida própria e age como se fosse uma segunda pessoa. No entanto, essa sombra tem a vida praticamente ameaçada porque, segundo contam os habitantes dessa cidade, as sombras são seres mais frágeis que normalmente não resistem aos invernos rigorosos que se passam dentro dessa cidade. Tal como o narrador desta história, nenhum habitante tem ainda a sua sombra. Todas as pessoas perderam as suas sombras quando entraram na cidade. E no momento em que a sombra morre e não resiste a um rigoroso inverno ou à passagem do tempo, as pessoas, os donos dessas sombras, perdem o seu coração. No entanto, a sombra deste narrador não se conforma com o facto de estar ali presa naquela cidade, porque a sombra vai preservar as memórias do próprio narrador. No fundo, a sombra e ele são um só, a mesma entidade, embora se comportem como duas entidades diferentes, são no fundo a mesma pessoa. O narrador, como pessoa, perde as suas memórias, vai perdendo as suas memórias, mas a sombra preserva essas memórias do narrador. Então o que é que acontece? A sombra, como não se conforma de estar ali presa naquele mundo, começa a traçar um plano para conseguir escapar junto com o seu dono daquela cidade. Ao longo desta segunda história é dada a função ao narrador de ler velhos sonhos através de uns crânios de unicórnios que estão instalados na biblioteca da cidade. Nestas duas histórias aparentemente tão dispares e tão diferentes, de mundos tão diferentes, o País das Maravilhas e o Fim do Mundo,
vão começando a surgir alguns elementos que tocam as duas histórias e que nos dá a perceber e nos dá a entender que elas têm alguma ligação entre elas. Se nunca leu Murakami, pelo menos experimente. Pode começar mesmo por este livro, que foi dos mais bem aclamados, inclusive ele ganhou o prémio japonês Tanizaki, e é caso para dizer que eu concordo com muitos fãs do Murakami que este autor deveria ser aclamado com o Prémio Nobel da Literatura. Não se assuste com o tamanho deste livro. Eu garanto que se você gostar deste autor, e você vai perceber isso logo a partir do primeiro capítulo, se gosta do estilo ou não, se você gostar, garanto que a leitura vai ser muito fluida, muito rápida e muito deliciosa e vai chegar ao fim com uma sensação de ausência desta história magnífica ou destas histórias magníficas. Se gostou deste vídeo, não deixe de comentar abaixo no vídeo. Subscreva o meu canal se quiser continuar a ver opiniões minhas sobre outras leituras e até uma próxima!